Quase metade dos brasileiros tem ou já teve algum tipo de doença respiratória. O tempo seco e a poluição ajudam a desencadear os problemas que são agravados por falta de tratamento adequado. Falta de ar, a fadiga, dificuldade para respirar. Fica bem seco mesmo o nariz, bem difícil mesmo para respirar. Cansaço, né? Rinite, alérgica, e com esse tempo é pior ainda, né? O olho seco. Não tem jeito. Quem vive nos centros urbanos sofre com sintomas de doenças alérgicas. Elas podem ser causadas por poluição, tempo seco, tabagismo, predisposição genética, problemas emocionais ou vírus. 44% dos brasileiros têm ou já teve algum tipo de doença respiratória, segundo uma pesquisa do IBOPE. E a maioria afirma que o problema é crônico. O que a pesquisa também mostra é que o paciente ele não percebe a gravidade da doença, ele não percebe as limitações que a doença traz, ele mais ou menos se adapta. Liliana tem asma desde criança. Tenta controlar a doença seguindo as orientações dos médicos e fazendo meditação. Uma doença séria, uma doença que mata. Mas nem todos se preocupam em seguir as orientações médicas. Segundo os especialistas, a asma hoje é um problema que afeta 20 milhões de brasileiros. Quase metade deles não faz tratamento adequado e, por causa disso, a doença acaba progredindo e deteriorando os pulmões, resultando na morte de uma pessoa a cada 4 horas. A asma, infelizmente, é uma doença incurável, mas hoje tem boas notícias em relação ao tratamento. Basicamente, você tem duas variáveis no controle da asma. A primeira é evitar os alérgenos, poeira, pó, contato com pelo de animais, ambientes com poluição, ambientes que têm fumantes, etc. E o segundo, o uso da medicação adequada. O juiz Sérgio Moro mudou de temporária para preventiva, ou seja, sem prazo definido, a prisão do ex-vereador do PT, Alexandre Romano. A força-tarefa da Operação Lava Jato sustenta que ele escondeu provas dias antes de ser preso. O petista é acusado por um esquema de propina de 50 milhões de reais no Ministério do Planejamento. A acusação do Ministério Público foi feita com base nas câmeras de segurança do condomínio onde Alexandre Romano mora, na zona sul de São Paulo. Elas mostram que, no dia 5 de agosto, poucos dias antes de ser preso, ele chega ao prédio sem nada nas mãos. Menos de 15 minutos depois, quando sai, carrega uma mala com rodinhas. Segundo os investigadores, essa seria uma evidência de que o ex-vereador do PT, da cidade de Americana, no interior paulista, pode ter desviado provas da investigação. A partir dessas informações, a Força-Tarefa decidiu pedir ao juiz Sérgio Moro que transforme a prisão temporária dele, que vence nesta terça-feira, em preventiva, sem prazo determinado. Alexandre Romano seria um dos operadores, juntamente com o lobista Milton Pascovitch, de um esquema de desvio de 50 milhões de reais em contratos com o Ministério do Planejamento. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-vereador confirmou que parte do dinheiro teria abastecido o caixa do Partido dos Trabalhadores. 2 ex-tesoureiros do PT estariam envolvidos. João Vacari Neto, que já havia sido apontado pela investigação como beneficiário e também está preso, e agora Paulo Ferreira. Os dois negam. Nesta terça-feira, Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras, e o ex-gerente da estatal, Celso Araripe, foram transferidos para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde outros 15 presos da Lava Jato dividem 5 celas. A difícil rotina de quem depende da saúde pública no Brasil. A espera por consultas e exames com médicos especialistas pode levar meses. Faltam profissionais e muitos deixam de atender pelo SUS por causa da baixa remuneração. A fila começou a se formar de madrugada, mas a porta do posto de saúde, que marca exames e consultas pelo SUS, só abre às 7 da manhã. Com quase 80 anos, seu Gilberto não tem escolha. Enfrenta a chuva na fila. Ele é diabético e precisa de consultas periódicas com o especialista. É uma penitência mesmo, irmão. Esse sofrimento aqui. Não sei quando vão amenizar essas coisas. Quem precisa de um neurologista ou de um nefrologista em Salvador tem que esperar pelo menos 6 meses. Já alguns procedimentos, como tomografias computadorizadas, podem levar 8 meses até serem realizados, depois da marcação.
Para o Ministério da Saúde, a demora nos exames, consultas e outros procedimentos tem a ver com a falta de médicos especialistas na rede pública. E a solução passa por direcionar a formação de residentes nas especialidades às necessidades do SUS. Em Salvador, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, promete criar 12.400 novas vagas para a formação de especialistas no país, principalmente em cidades do interior. A distribuição destas vagas deve ser orientada pelo programa Mais Especialidades, que ainda não foi lançado. Nós estamos em fase de planejamento, já temos uma pista que devemos começar pelas áreas da ortopedia e pela área da oftalmologia, que são as especialidades que hoje, no Brasil inteiro, acabam tem maior dificuldade de acesso à população. Muitos especialistas deixam de atender pelo SUS por causa do valor da consulta, de R$10. A formação desse profissional para ter um especialista é um investimento alto e assim, não tem como ter o especialista se propondo a ganhar R$10 para atender um paciente. Isso aí está fora totalmente da realidade. O setor de serviços é um dos que tentam navegar na contramão da maré da economia. Enquanto muitos patinam, ele conseguiu crescer em junho, segundo o IBGE. Os contratos com grandes empresas viraram raridade. Foi preciso encontrar um novo caminho para conquistar outros clientes. A saída foi dar treinamento para a qualificação profissional. Que a gente tem que estar constantemente se reinventando, né? Então, buscando atender melhor, buscando novos serviços, buscando oportunidades, que é uma coisa que nós acreditamos que sempre existe. O setor de serviços registrou alta de pouco mais de 2% em junho, em comparação com o mesmo mês de 2014, segundo o IBGE. O resultado mais fraco para esta época em 3 anos. E daqui para frente vai ser preciso estar ainda mais atento. Ver onde que é possível reduzir custos, eventualmente está dividindo o mesmo espaço, renegociando aluguéis, reduz um pouquinho as margens, mas, por outro lado, sobreviva nesse momento. Com o dinheiro curto e as despesas altas, as empresas perceberam que atender bem um cliente é a melhor propaganda para o negócio. O boca a boca já é responsável por 50% do movimento nesta empresa de mudanças. O diferencial está na embalagem feita com capricho. É a melhor propaganda, ela é de graça e já vem com o certificado de garantia de quem usou o serviço. Não fossem as promoções nos dias de menor movimento, este salão estaria vazio, como a concorrência ao lado. O desconto é pequeno, R$5 por serviço, mas tem funcionado. Hoje eu me agendei para fazer a unha com a promoção para pagar R$30. Qualquer economia vale. A estratégia já cobre o aluguel no valor de R$3.000. Ele entra, além dele fazer o cabelo, ou às vezes até a unha só que ele vai fazer, ele aproveita e faz um check-up. O boca a boca funciona e a clientela aumenta. O governo federal vai criar linhas de crédito com juros mais baixos para indústrias que não demitirem funcionários. O primeiro setor beneficiado será o automotivo. A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de R$5 bilhões para montadoras, empresas de autopeças e revendedoras de carros. De Brasília, o repórter Rinaldo de Oliveira tem informações ao vivo. Olá, Rinaldo, boa noite. Oi, Fábio, boa noite a todos. O dinheiro é para as empresas usarem como capital de giro e investimento em máquinas e equipamentos. Os empréstimos com taxas de juros bem mais baixas que as taxas normais de mercado são para ajudar as empresas que passam dificuldades, para pagar despesas gerais, incluindo salários, impostos e até repor estoques. A ideia do governo é ajudar um dos setores que mais geram empregos a manter equilíbrio dos negócios. Em contrapartida, quem tomar o crédito mais barato assume o compromisso de não demitir funcionários. Outros setores importantes da economia, como o da construção civil, petróleo, gás e de energia elétrica, estão negociando com o governo e também poderão ser beneficiados. Os empréstimos subsidiados vão ser oferecidos basicamente pelos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Para a presidente da Caixa, Miriam Belchior, o dinheiro vai ajudar as empresas a respirar nesse momento de travessia da economia brasileira. Rinaldo de Oliveira, de Brasília, para o Jornal da Band. Obrigado, Rinaldo. E você vai ver a seguir: empresários cobram elevação de imposto do ajuste fiscal igual para todos. Aumento da remuneração do Fundo de Garantia pode ser escalonado por até 8 anos. Os detalhes daqui a pouco no Jornal da Band. Amanhã, 9h45 da noite, as feras entram em campo.